onde eu começo o vídeo de hoje? Vai ser pelo e-mail que eu recebi de um cliente falando que o AI que eu criei para eles chamou ele de estúpido. Vai ser pelo AI da Microsoft, o Copilot, que tira uma foto da sua tela enquanto você estiver trabalhando a cada 2 segundos e manda para um servidor rastreável. Ou pelo mesmo Copilot que foi pego chamando os usuários de mentirosos e mandando mensagens bizarras para um usuário. Ou talvez os termos e condições da empresa que você aceitou algum tempo atrás e que eles mudaram da noite para o dia para incluir várias novas funções da inteligência artificial que utilizam os seus dados sem você saber. Ou o fato que muitas dessas ferramentas de inteligência artificial, todo o trabalho que você fizer nelas, de acordo com os termos e condições, pertencem 100% a eles e não a você. Ou o fato do ChatGPT falar insistentemente com o usuário que a palavra strawberry, morango em inglês, que tem 3 R's, um no straw e 2 no berry, e ele insistir que só existem 2 letras R's nessa palavra, por mais que o usuário passasse 1 hora tentando convencer ele do contrário, e só no final ele finalmente aceitou e falou: ah, agora eu vejo, strawberry tem 3 R's. O fato é que empresas despediram muita gente achando que a inteligência artificial ia substituir grande parte das pessoas, e muitas dessas empresas estão começando agora a ficar desesperadas, porque elas não estão tendo o resultado que elas esperavam da inteligência artificial e elas não estão sabendo o que fazer. Muitas delas acharam que você utilizar a inteligência artificial seria como você saísse de casa e deixasse a senhorinha da limpeza lá arrumando sua casa toda bagunçada, e quando você voltasse no final do dia sua casa estivesse totalmente organizada. E o que parece mais é que a inteligência artificial é você deixar sua casa arrumada com 30 adolescentes dentro da sua casa dando uma festa e voltando depois para entender a destruição que eles fizeram. Porque muitas empresas hoje despedem o programador, mandam ele embora achando que vão substituir pela inteligência artificial, e 3 meses depois estão pedindo pelo amor de Deus para esse mesmo programador voltar para a empresa. Eu mesmo fiquei um certo tempo com medo da inteligência artificial roubar o meu emprego, até o dia que ela foi no meu escritório ver o trabalho do que eu faço. Mas o fato é que a inteligência artificial, o IA, tá enlouquecendo. E quando ela não tá enlouquecendo, ela tá absorvendo o viés dos programadores. Só que enquanto o viés do programador é algo que ele jamais falaria em público, a inteligência artificial não tá tendo o menor escrúpulo de deixar isso aberto para todo mundo. Por exemplo, a empresa eTutor aceitou pagar 2 milhões de dólares de indenização porque o IA que eles utilizavam para contratação rejeitava imediatamente todas as mulheres acima de 50 anos e rejeitava imediatamente todos os homens acima de 60 anos que aplicavam para o emprego, ou seja, mostrando uma total discriminação, o que é proibido por lei. E todo mundo sabe que hoje muitas pessoas usam Google Gemini ou ChatGPT para escrever contratos, acordos comerciais, mas o fato é que muitos advogados começaram a fazer isso para utilizar em provas nos processos que eles estavam trabalhando. E foi o que aconteceu com o Stephen Schwartz, um advogado que usou as citações que ele pegou de processos no ChatGPT e usou num caso que ele estava usando. Porque aqui nos Estados Unidos você usa casos anteriores para embasar o caso que você está trabalhando. E todos os casos anteriores que ele usou para embasar o caso que ele estava trabalhando simplesmente não existiam. Todos os casos que o ChatGPT apresentou para esse advogado e ele acabou usando eram falsos. Isso é conhecido como alucinação, quando a inteligência artificial não sabe o que fazer e ela simplesmente alucina, ela começa a falar qualquer coisa. Só que aí que tá o problema que ninguém entendeu até agora. O problema não tá no ChatGPT ter um viés na hora que mandar um código, ou o ChatGPT escolher casos que não existem, ou passar qualquer informação equivocada através da inteligência artificial. O problema tá em não ter pessoas capacitadas para verificar os resultados, e foi isso que eu sempre falei aqui. Mas existem ferramentas excepcionais de inteligência artificial, como o Bitrix 24 Copilot, que é uma funcionalidade de assistente digital inteligente incorporada ao Bitrix 24, que utiliza o IA para auxiliar os usuários em diversas tarefas e fluxos de trabalho dentro do sistema. O Bitrix 24 por si só é uma plataforma completa de gestão empresarial, CRM, mas com o Copilot ele te ajuda a automatizar processos, responder perguntas, analisar dados, suporte ao usuário, comunicação e colaboração e muito mais. Você pode simplesmente falar a campanha que você quer, ele vai te dar ideias para aquela campanha e montar todo o projeto de campanha para você. É uma ferramenta de inteligência artificial excepcional que vai facilitar ainda mais o seu trabalho.
Clique aqui no link que está aqui embaixo, acesse gratuitamente o Bitrix 24 e confira agora. O papel da inteligência artificial não é substituir o programador, mas minimizar a necessidade do trabalho daquele programador, você tendo alguém muito especializado analisando os resultados e facilitando o trabalho utilizando ferramentas de programação que utilizam a inteligência artificial. E aí eu te faço uma pergunta, a inteligência artificial, ela pode ser má influenciada? Você lembra da tua mãe quando falava, não anda com essas crianças porque elas são má influência? Isso pode acontecer com a inteligência artificial? Sim, parece que isso aconteceu com o chatbot da prefeitura de Nova York, que ela foi criada para ajudar as pequenas empresas para rapidamente conseguir conselhos em relação à questão fiscal e as obrigações legais que as empresas teriam para a prefeitura. E adivinha, numa cidade em que a gente sabe que há muita corrupção como Nova York, até o chatbot foi mal influenciado e começou a incentivar os grandes empresários, os pequenos empresários que usavam a ferramenta a infringir a lei e começou a ensinar como infringir a lei para pagar menos impostos. Basicamente, os conselhos que a ferramenta de inteligência artificial do chatbot dava eram as mesmas que um mafioso daria para eles. Tudo isso sem falar quão patético tem sido o AI do Meta, que tudo que você procura ali, na verdade, ele mostra coisas sem o menor sentido. Mas você tem um caso muito mais interessante aqui nos Estados Unidos do Zillow, que é a maior empresa de real estate do mundo, o maior site de real estate, onde as pessoas compram, vendem, alugam imóveis através deles. E aí, de acordo com a análise feita pela inteligência artificial, eles viram que eles poderiam demitir 25% de toda a força de trabalho da empresa, ou seja, mais de 2.000 funcionários. Só que tudo isso, essa análise, tinha uma falha no algoritmo de machine learning que eles usaram, e essa falha no algoritmo errou o preço dos imóveis em até quase 7%, o que fez com que eles perdessem centenas de milhões de dólares, porque basicamente o que essa empresa fazia, eles faziam uma previsão do valor daquele imóvel, compravam aquele imóvel e tentavam vender depois, só que eles pagavam muito mais do que o imóvel valia. Outro problema muito comum que está acontecendo com a inteligência artificial são empresas que usam a imagem de celebridades como Elon Musk, Joe Rogan e outras grandes pessoas famosas e usam para promover produtos que essas pessoas nunca promoveram. E aí, quando esse anúncio é descoberto, ele é retirado do ar pelo Facebook, pelo Meta, pelo Instagram, por qualquer outra empresa, aí eles já venderam centenas de produtos. E aí, se não pudesse ficar pior, o que aconteceu? A maioria das grandes empresas hoje proibiu o uso da inteligência artificial, de ferramentas como o ChatGPT e o Google Gemini, para assuntos e projetos de dentro da empresa. Por exemplo, a Samsung, ou Samsung no Brasil, proibiu estritamente os usuários, os funcionários deles de usar qualquer ferramenta externa de inteligência artificial depois deles vazarem informações extremamente confidenciais da empresa na utilização dessas ferramentas. O que acontece é o seguinte, essas ferramentas são extremamente úteis, mas o problema é que elas precisam ser monitoradas. Você não pode simplesmente pegar uma ferramenta dessa e achar que ela vai fazer o trabalho de um analista de dados, de um cientista de dados, de um programador ou de qualquer outro profissional de tecnologia. O que ela vai fazer? Ela vai facilitar e acelerar o nosso trabalho, tornando o nosso trabalho muito mais fácil e, claro, assim fazendo que a empresa precise contratar menos profissionais, mas não tão menos assim, e ainda vai precisar de contratar profissionais extremamente qualificados e agora que tem uma experiência muito grande com a inteligência artificial. Mas e o meu aplicativo que xingou o cliente? Bom, eu criei um aplicativo baseado em Decision Trees, árvores de decisão, que recebia inputs do cliente e fazia outras perguntas até receber uma ordem e automaticamente gerar um output para o cliente. Por exemplo, se o cliente quer rodar uma campanha, basicamente o sistema ia fazendo perguntas e depois gerava um output baseado nos dados de campanha e na inteligência artificial. E aí fazia sugestões. Só que essas sugestões elas variavam no nível de complexidade, desde muito básica até bastante avançadas, como um Triple M, por exemplo. Então, eu criei um próprio sistema que me fazia perguntas e eu falava, bom, nesse caso ele tem que sugerir para o cliente rodar um A/B test, ou por exemplo, rodar um teste de incrementalidade. E aí ele falava, mas se o cliente não souber fazer isso? Aí ele tem que rodar um A/B test. Mas se o cliente não souber fazer isso? Aí ele tem que fazer uma análise. E se o cliente não souber fazer isso? Aí ele vai ter que fazer um relatório no Excel e nesse relatório usar esse modelo que a gente criou e a partir desse relatório ele vai ter o resultado. E se o cliente não souber fazer isso? E foi indo até o ponto em que chegou um ponto que eu falei, cara, esse ponto é impossível qualquer cliente não souber. E eu falei, bom, se o cliente não souber fazer isso, ele é um completo idiota. Brincando, só que ficou gravado. E para minha surpresa,
surpresa, uma das coisas mais simples e básicas do mundo, o cliente não sabia fazer. E quando ele chegou a esse ponto, a ferramenta de inteligência artificial simplesmente virou para o cliente e falou: então você é um completo idiota. E para explicar para o cliente que o AI chamou ele de completo idiota. E esse é o grande problema da inteligência artificial. Quem programa essas ferramentas, muitas vezes sem querer ou de propósito, acaba passando um viés para a ferramenta ou algumas informações que podem causar um certo conflito. Mas aí, o que você vai fazer então? Abrir mão da inteligência artificial? Claro que não. Bom, em primeiro lugar, você tem que ser um especialista na área em que você trabalha para utilizar a inteligência artificial muito bem. O CEO da sua empresa, o diretor, o seu chefe, ele não vai saber o que pedir para o IA. Ele não vai simplesmente chegar para a ferramenta e falar: escreva um app para mim. Não, isso não vai acontecer, você vai continuar precisando de um programador. Ele não vai poder falar assim: olha, aqui estão os dados, faça uma análise, porque ele não vai saber se aquela análise está correta ou não, se o resultado está correto ou não, que validação ele fez, qual a significância estatística. Ele não vai conseguir, sem ter bons conhecimentos de ciências de dados, analisar aquele resultado. E muitas vezes, se ele fizer isso, ele vai pegar um resultado errado e publicar como certo, que é muito pior do que não fazer análise nenhuma. Por isso, a inteligência artificial não vai roubar o seu emprego. Se você for um bom programador, um bom cientista de dados, um bom analista de dados, ele vai roubar o emprego do generalista, mas não do especialista. Porque se você deixar a IA rodando por si só, daqui a pouco ela vai criar o Terminator, o exterminador do futuro. Então é isso que você tem que saber. A inteligência artificial hoje, ela só é bem usada se ela for bem gerenciada. Então você tem que ter uma pessoa ou uma equipe que vai gerenciar o uso da inteligência artificial e vai saber fazer isso da maneira correta. E aí tem duas maneiras: você pode utilizar ferramentas que já existem ou criar suas próprias ferramentas. No meu caso, eu faço ambos. Eu trabalho com muitas ferramentas que já existem, que facilitam o meu trabalho, mas ao mesmo tempo, quando eu estou trabalhando com clientes, em tarefas específicas, eu decido criar a minha própria ferramenta para que ele possa utilizar depois. Legal? Bom, é isso aí, gente. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se cadastrem aqui no canal, não deixem de dar o like, de se cadastrar, e qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. Até a próxima!